Vamos começar a ver área de círculo, área do círculo. O que seria a área de um círculo? O que a gente já viu? A gente já viu comprimento da circunferência, o comprimento dessa linha. Ó. O comprimento de qualquer linha depende do tamanho do raio, né? Toda circunferência tem um centro, portanto tem um raio, tá? Medida de raio. E o comprimento dela vai ser sempre, isso nós já vimos, né? 2 vezes π, que é sempre 3,14, a gente aproxima para 3,14, vezes a medida do raio, né? Então, 2 é fixo, π é fixo, mas o raio varia de acordo com o tamanho da circunferência. Beleza, comprimento da linha, né? Agora, e a área? Se a gente for calcular a área do círculo todo, essa região, essa superfície circular, como é que nós calcularíamos? Se fosse uma superfície retângulo, quadrada, a gente multiplicaria o comprimento vezes a altura. Mas redondo, como é que nós vamos fazer? Olha só a ideia. Nós dividimos esse círculo, né? Essa região toda circular, em 8 setores iguais. 4 em pretinho e mais 4 em vermelhinho, ó, pintadinho de vermelho, ó. Dividimos em 8 partes iguais. Cada partezinha dessa chama-se setor circular. É uma fatia, como se fosse uma fatia. Imagina agora a gente pegando essas 4 fatiazinhas pretas aqui embaixo, que é a metade do círculo, né? Acho que essas 4 fatias é a metade do círculo. E nós pegássemos essa linha aqui, ó, a circunferência, e abríssemos, esticássemos, tá vendo? Olha, puséssemos na horizontal. Aí, automaticamente, essas fatias iam se abrir, né? E nessas aberturas, a gente encaixaria as outras 4 fatias, a outra metade do círculo. A gente abriria também, esticaria e encaixaria exatamente nas fatiazinhas de baixo, formando, então, um paralelogramo, tá? O paralelogramo a gente consegue calcular a área. E ele vai ter, detalhe, a mesma área desse círculo todo, porque tem as mesmas fatiazinhas, iguais, né? E aí, como é que a gente calcularia a área de um paralelogramo? A gente já viu. Comprimento, né? Base vezes altura. Qual é a medida da base? Quanto mede essa parte toda aqui, ó, esticada? A circunferência inteira, 2πr. A metade, 1πr só, né? 1 não precisa colocar. Metade do comprimento de uma circunferência. Essa parte tem 1πr e a outra parte vai ter também a outra metade, 1πr. O paralelogramo todo, para a gente calcular a área, seria comprimento vezes largura. πr vezes essa largura. Quanto mede essa largura? Tanto faz inclinado, como em linha reta. Por quê? Porque essa distância, ela seria sempre o raio da circunferência. O raio desse círculo, né? Então, o raio desse círculo é o R. Então, para calcular a área desse paralelogramo, seria πr vezes R. Então, a área seria πr vezes o R. Ora, R vezes R, R ao quadrado. Então, a área de qualquer círculo mede πr ao quadrado, sempre. Então, não confunda área de círculo com comprimento de circunferência. Aqui é r ao quadrado, aqui a medida vai estar ao quadrado. Se for centímetro, centímetro ao quadrado. Se for metro, metro ao quadrado. Quilômetro, quilômetro ao quadrado. Aqui não, aqui é linear, aqui é como se fosse um perímetro, né? Então, aqui vai ser metro, centímetro, quilômetro, tá? Medida linear. Comprimento da circunferência, 2πr, área do círculo, πr ao quadrado. Vamos ver um exercício bem facinho, tá, gente? Calcule a área de um círculo de 10 centímetros de raio. Ora, qual é a área? Π, 3,14, vezes o raio ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 3,14 vezes 100, é só andar com a vírgula 2 casas, 314 centímetros quadrados, né? Lembrando que quando a vírgula fica no final do número, não precisa colocar. Então, a área desse círculo é muito facinho de calcular. Mais um exemplo, calcule a área de um círculo cujo diâmetro, agora eu não dei o raio, eu dei o diâmetro,
mede 10. Ora, a área, não adianta eu ter o diâmetro, eu tenho que ter o raio. Mas a gente sabe que o diâmetro, se o diâmetro é 10, o raio é metade, o raio é 5. Então, eu posso calcular a área. A área seria π vezes o raio ao quadrado. 3,14 vezes 5 ao quadrado. 3,14 vezes 25, porque 5 vezes 5, 25. Então, quem seria a área? Só fazer essa continha que vai dar 78,5 centímetros quadrados. Um detalhe importante aqui observar é que o raio dessa circunferência é 5 e o da outra é 10. Quer dizer, exatamente a metade. O raio dessa aqui é metade do raio dessa. E a área não é a metade, tá? Então, quando o raio é a metade, o raio de uma circunferência é metade do raio da outra, a área não fica metade da outra, tá? Se fosse o perímetro, se fosse o comprimento da circunferência, se o raio de uma for metade do raio da outra, o comprimento da circunferência dá uma metade do outro. Mas a área não, tá? Isso é uma observação importante a fazer. Agora vamos ver um exemplo bem comum em exercícios. Calcule a área da parte rachurada da figura. Rachurada significa a área que sobressaiu, que está colorida, que foi sobressaltada justamente para evidenciar no exercício, né? Então, seria essa área pintadinha aqui. Quero a área dessa região. Essa região se chama coroa circular, tá? Ora, para calcular a área dela, percebam que aqui tem um círculo maior e dentro tem um círculo menor. Se eu calcular a área do círculo maior e calcular a área do círculo menor e subtrair, eu vou ter exatamente, eu vou ficar com a área da coroa circular. Então, olha só, a área da coroa circular é igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. A área do círculo maior, vamos ver o tamanho do raio, depende do tamanho do raio. O raio do círculo maior é 10. Ora, igualzinho da outra. Então, a área vai dar 314. Vamos colar aqui, né? Ó. Vamos dar uma coladinha ali, né? Então, a área do círculo maior, nós já calculamos em cima, 314 centímetros quadrados. Agora, a área do círculo menor. Vamos ver o raio. O raio do círculo menor vem daqui até aqui, 7 centímetros. Então, vamos calcular. A área do círculo menor, 3,14 vezes 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 3,14 vezes 49 vai dar 153,86 centímetros quadrados. Mas essa é a área do círculo menor. Eu quero a área da coroa circular. Então, eu tenho que subtrair as áreas. 314, que é a área do círculo maior, menos 153,86, que é a área do círculo menor. Vai dar exatamente 160,14 centímetros quadrados, a área só da coroa circular. Gente, esse tipo de exercício de área é muito fácil, mas tem algumas curiosidades, não sobre área, mas sobre perímetro, sobre comprimento de circunferência. Algumas curiosidades que vale a pena a gente falar. A primeira delas é o aro de uma bicicleta. Gente, quando você fala uma bicicleta aro 26, aquela mountain bike, né? Aquela aro 26. O que significa o aro 26? Seria 26 polegadas. O que? Seria que o aro de uma bicicleta é a medida do diâmetro da roda em polegadas. Polegada é uma medida inglesa. Uma polegada vale 2,54 centímetros. Então, quando a bicicleta tem o aro 26, significa que o diâmetro da roda dela tem 26 polegadas. Se você multiplicar por 2,54, vai obter essa medida em centímetro. Mas o que eu quero destacar não é isso, é o seguinte. Por exemplo, se você tem uma bicicleta aro 26 e seu amigo tem uma bicicleta aro 24, o diâmetro da roda dele é menor do que o seu, porque o aro da roda dele é menor. O que isso vai causar? Uma pedalada sua do aro 26 percorre uma volta completa, né, da roda da sua bicicleta no chão. Então, ele anda
Uma pedalada, uma volta completa, que é uma pedalada, a sua bicicleta percorre a distância de 2 PR. E a do seu amigo também percorre a distância de 2 PR, cada pedalada que ele dá. Mas acontece que a distância 2 PR dele é menor do que a sua, porque o raio da bicicleta dele, como o diâmetro é menor, o raio é menor. Então, uma pedalada sua percorre uma distância maior do que uma pedalada com uma roda menor, com um aro com um diâmetro menor, tá? Isso é importante observar. Outra coisa importante é o odômetro. Gente, todo carro no painel tem um aparelhinho que a gente fala que mede, não é a velocidade que o carro está, é quantos quilômetros que o carro já percorreu, a quilometragem do carro. Desde a sua fabricação, quantos quilômetros ele já percorreu ao todo. Como é que o carro vai saber medir isso? Como é que esse aparelhinho, o odômetro, mede isso? Ele mede essa quilometragem, né, que está escrita ali, ela é calculada pelo número de giros da roda do carro. Cada giro que a roda dá, ele percorre aquela distância 2 PR, né? E esse odômetro ele vai calculando cada giro que a roda deu desde a sua fabricação, tá? Os giros do eixo das rodas. Então, por isso que o odômetro mede a quilometragem do carro. Isso até foi uma questão do Enem, tá? Há 2 anos atrás, o Enem tinha uma questão que envolvia esse raciocínio. Tá bom, gente? Só isso. Então, é importante observar e não esquecer comprimento da circunferência, 2 PR, e área do círculo, π ao quadrado. Beleza? Tchau, tchau, gente.